Panorama de mercado dia 30 de julho, quinta-feira, dia importante aí com dado de inflação nos Estados Unidos, inflação com o núcleo aí vindo melhor que esperado. O resto dos dados ali praticamente em linha, mas o núcleo, que é o que mais importa, veio melhor que esperado. Inflação arrefecendo aí um pouco, trouxe uma forte reação da bolsa aí, dos índices americanos, da bolsa aqui também, né? Depois da forte queda de ontem com a decisão de juros, hoje teve inflação boa, o mercado reagiu positivamente, recuperou a queda de ontem. Então, para nós, né, a gente segue com um mercado ainda bastante indefinido, lateralizado, bastante difícil de ler ainda, né? Alternando entre dias de queda e alta, com indefinição ainda se haverá aumento de juros nos Estados Unidos esse ano. As apostas dizem que sim, mas a inflação arrefece. Cenário eleitoral aí, com as chapas sendo montadas, né? Lula, agora foi oficializado o Alckmin de vice, o Flávio ainda, especulações sobre quem será o vice, e as chapas sendo montadas aí até a metade de agosto a gente pode ter mudanças nesse cenário e isso pode trazer algum tipo de volatilidade para os mercados. Vamos observar com cuidado, mas aqui o cenário para o Ibov, especialmente, está bem lateral, bem definido e travado, enquanto para os Estados Unidos, apesar da correção recente, a gente segue consolidado em topo e o Nibov aqui consolidado em região de fundo. Se a gente vai reverter essa tendência para alta, teremos que aguardar aí próximos capítulos, né? Para ver se o juros realmente arrefece, se a gente tem uma dinâmica aí mais favorável para o cenário eleitoral. O Ibov está indo para o leilão de fechamento agora, próximo de 1,80% de alta. Como eu disse, um movimento aí bastante lateral nos últimos pregões. Sobe, devolve. Ontem caiu mais de 1,5, hoje está recuperando a queda de ontem e a gente está indefinido. Para uma tendência de alta ser estabelecida, a gente vai precisar do rompimento ali da região de 178 mil, começar a trazer leitura de topos e fundos ascendentes para então buscar ali uma região de fundo lá de final de abril em 184.500 pontos. Caso o Ibov venha mostrar fraqueza, né, e volte para perder a região de média de 50 e média de 200, o cenário pode ficar feio. E a gente pode voltar a mirar lá para a faixa dos 168 mil pontos. O S&P hoje fechou com uma alta de 1,66, recuperando aí a queda de ontem, né? Caiu em 52, foi um percentual de queda igualzinho do Ibov ontem, né, no S&P. Hoje subiu 1,66, voltando a trazer força, mas ainda com uma linha de tendência de baixa aqui no curtíssimo prazo, né? Respeitando uma leitura de um canal aí sendo formado. Tá no topo do canal, pode voltar a ceder a partir de amanhã. Lembrando que amanhã é o último dia do mês, né? 31 de julho. Pode ser que tenhamos um volume maior no mercado aí, seja de compras ou seja da realização dos lucros, mas enfim, deve ter um volume mais forte aí para o fechamento do mês. Vamos ver. Cenário no S&P tem espaço para correção para buscar ali a região dos 7.230 pontos. Seria uma correção ali até um fundo de junho, o que não muda muito a tendência aí falando num prazo semanal, né, num prazo mais longo, mas está bem chato, é bem travado nas últimas semanas e últimos meses até a leitura aqui do S&P. Dow Jones caiu forte ontem, né, uma queda de 2,19, hoje subiu 1,19. Parou na média de 50 ontem, reagiu, hoje tocou lá novamente e voltou a reagir, né? Tá corrigindo um pouquinho o Dow Jones, mas vem numa dinâmica muito forte, né? De abril para cá com topos e fundos ascendentes, dinâmica mais forte, aí muito mais forte do que o Nasdaq, por exemplo, né? O Nasdaq que já começou a trazer uma correção, já foi lá na retração de 382. Hoje o Nasdaq performou muito bem, uma alta de 3,36%. Ontem caiu forte, perdeu a retração de 382, hoje já abriu com forte gap de alta e fechou quase na máxima. Volta ali para cima da região dos 27.700, né? Uma primeira região mais forte do suporte, mas muito claramente a gente já vê o Nasdaq aqui trabalhando num canal mais amplo, né, de queda, uma inclinação aí bastante relevante, e se a tendência aí continuar, a gente deve observar o Nasdaq mirando ali para a retração de 50, na faixa dos 26.800 pontos, junto com a média de 200 que está confluindo para essa região. Nos juros, tivemos um arrefecimento aí nos últimos pregões, o 2 anos caiu hoje novamente 2,6 bips, os 5 anos ontem que havia subido, hoje caiu 3 bips, o 10 anos
que ontem subiu forte, né? Uma alta de 8,1, hoje caiu um pouquinho, 1,8 BIP, e o 30 anos, que está no maior patamar aí desde 2007, ontem estressou muito, subiu 12 bips, hoje fechou no 0 a 0, chegou a renovar a máxima, então a gente vê um juros longo bastante estressado, e isso obviamente é ruim aí para a dinâmica dos mercados, tá? No curto prazo se afasta um risco imediato de aumento de juros, mas a gente segue ainda com apostas de que esses juros pode ser elevado até o final do ano, aí, certo? O petróleo hoje em queda, depois da forte alta de ontem de 8,15%, hoje caindo em 61, esteve negociando em alta, arrefeceu um pouquinho, né? Se vier fazer um pivô de baixa aqui nos próximos pregões, perdendo a região dos 83 dólares, dá uma dinâmica bem baixista para o petróleo, que deve recuar lá para buscar patamar dos 75 dólares e depois 70, né? Que foi a mínima do movimento aqui, né, depois que a guerra arrefeceu e voltou a estressar, né, recentemente. Mas a gente tem uma dinâmica ainda de curtíssimo prazo mais altista para o petróleo. Se vier a perder os 83, volta a virar essa tendência. Minério lá em Singapura muito pesado, caiu no pregão regular 2,19. No aftermarket subiu um pouquinho ali, 0,26, né, de alta, tá numa dinâmica muito pesada e bateu exatamente na região dos 95 dólares e 10 centavos, que foi uma mínima ali de fevereiro. Então o minério atingindo a mínima do ano, né, muito pesado, e se perder aí tem espaço para mirar a região dos 92 dólares. Metais preciosos, o ouro subiu ontem e hoje, ontem uma alta de 0,94, hoje uma alta de 1,20, volume aumentando, começando a trazer uma leitura, né, de fundo mais alto que o anterior. Se romper a região dos 4.200 dólares, começa a trazer uma leitura de reversão de curto prazo. A prata também reagiu, né, ontem subiu 0,90, hoje vai subindo 2,80, 2,86 no momento. Se vier romper a região lá dos 61 dólares, também traz uma leitura de potencial reversão aí de curto prazo. E criptomoedas, o Bitcoin ontem muito próximo da estabilidade, subiu 0,08, hoje vai subindo mais, 1,40, né? Seguindo a recuperação aí dos índices americanos, especialmente do Nasdaq, mas precisa romper ali a região dos 67 mil dólares para voltar a trazer uma dinâmica mais forte de reversão de baixa para alta. O Ethereum ontem que caiu 0,61, hoje sobe 0,73, ele vem numa dinâmica um pouco mais forte aí que o Bitcoin, já fez uma leitura de fundo duplo. Se romper ali os 1.900 dólares, mira para a média de 200 períodos lá nos 2.100. Vamos ficar atentos, tá? Apesar da recuperação do Ibov hoje, diante da queda mais forte de ontem, hoje recuperou tudo. Não é um cenário onde a gente vê uma tendência de alta definida, o gringo comprando aí de maneira consistente, compra um pouco, vende um pouco, né? Então a gente tem um mercado ainda bastante incerto. Vamos observar os próximos dias se essa dinâmica muda, tá? Muito vai depender aí do que a gente possa observar na parte geopolítica, commodities e curva de juros, para a gente acreditar que o nosso mercado possa, enfim, voltar a trazer uma tendência mais bem definida de alta, certo? Vejo vocês então amanhã para o novo panorama de mercado. Amanhã, fechamento de mês, dia 31 de julho, fechamento da semana. Vamos ver como fechamos o mês de julho aí, fechou? Grande abraço a todos, valeu!